Olá, meus alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir. Hoje é a parte final de Grécia, que seria a cultura grega, né? A cultura grega. Nos pontos gerais, eu cortei, ia me dedicar a falar algumas coisas, mas cortei porque fica mais deixo como trabalho para vocês, que vai ser praticamente sobre a religião. Mas antes de falar sobre alguns pontos importantes da religião grega, assim, da religião grega, que é curioso. Como sabe, é uma religião politeísta, ou seja, vai possuir vários deuses, e porque até hoje ela encanta a gente, dá brecha para tanta literatura, tanto filme, porque a religião grega vai ser uma religião de caráter cívica, ou seja, na Grécia Antiga a religião era muito ligada à poesia, não é à toa que aparece em Exíodo, Homero, etc. Ou seja, por ser muito ligada às artes e esse caráter cívico, não vai possuir aquela figura de ter um livro sagrado, onde tem uma revelação, a história, a espera da parúzia, né? Que a parúzia é o quê? O retorno de um Messias para salvar a humanidade. A religião grega é uma religião muito aberta, ou seja, por isso dá brecha fazer tanto filme, desde a história de um filme dos 12 Trabalhos, que literalmente como foi feito, até Percy Jackson, né? Pegar elementos da cultura grega e reinventar, né? Ou seja, você não vai ver isso na mitologia cristã. Você vê as aventuras de Jesus em São Paulo. Você não vai ver isso. Você vai ver outras coisas. Não tem isso, né? É uma religião antropomórfica, porque os deuses vão possuir formas humanas, formas humanas. Qual vai ser a principal diferença entre deuses e homens? Que os deuses são jovens e imortais. Os homens são mortais, ou seja, tem um tempo. Os homens têm o tempo, os deuses não conhecem o tempo. Inclusive o semideus, né? O semideus vai ter a valentia, a força, a honradez, etc. Mas o semideus, por que semideus? Porque eles vão ser mortais. Essa é a principal diferença da religião, dessa todo esse arco mitológico. Aí vai ser uma atividade que eu vou passar e ficam para vocês pesquisarem. Vamos falar praticamente da cultura grega mesmo, assim, né? Tem os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos se destacou, né? Porque vai surgir na cidade olímpica, onde várias cidades, estados se reuniam para fazer disputas esportivas, né? E geralmente vai ser homenagem a Zeus. A Zeus ocorreu a cada 4 anos. A origem mitológica dela é atribuída a Hércules, né? Que ele, após encerrar os seus 12 trabalhos, né? O, ele vai na cidade de Olímpia, né? Encerrou. Ele dá 200 passos e fala que inaugurou, ou seja, que vai ser o estádio da onde vai ocorrer os esportes, né? Ou seja, inclusive foi tão impactante que muitas guerras eram encerradas para a realização desses jogos. Outra, como eu falei, da mulher subalterna. A mulher vai ser proibida. E os vencedores eram vistos quase como heróis. Muito como heróis. Ou seja, essa é a característica das Olimpíadas. Porém, na decadência grega, aquela dominação estrangeira, macedônicos, romanos, etc., vai perdendo a tradição. E só é resgatada no finalzinho do século XIX, início do XX, quando que resgata essa tradição que existe até hoje, né? A cada 4 anos, novamente, os Jogos Olímpicos. Permanece até hoje. Também os gregos vão ser responsáveis pelo desenvolvimento da medicina e da história, ou seja, Hipócrates na medicina, que ele começa a buscar uma explicação racional por que as pessoas ficam doentes, porque antes achavam que os espíritos maus se apossaram do corpo, tudo. Ele busca uma explicação
racional da relação paciente-doença, e os historiadores, Heródoto, introduz também por meio de razão, né, mas por efeitos mitológicos, né? Ah, como foi a Guerra de Troia? Você vê deuses interferindo, Apolo, ou Odisseu, Netuno interferindo, seria Poseidon, ou seja, são explicações de fatos ocorridos, ou seja, surgem nisso também. As artes gregas vão ter de caráter humanistas, né? Teatro, pintura, escultura, arquitetura. Sobre a arquitetura grega, lembra, é uma arquitetura sempre de caráter civil público e simples, são de caráter simples, que buscam a harmonia e beleza. Ou seja, se a gente vai, futuramente vocês vão ver diferente de Roma. Como Roma vai ser um império, vai ser quase uma construção mais prática, mais pragmática, para fazer estradas, pontes, senados, coliseus. A arquitetura vai dar saltos qualitativos com os romanos. Na Grécia vai ser de caráter mais simples, ou seja, sempre buscando harmonia e beleza, né? E vai ter três momentos, né? Desde o mais antigo até os mais novos, vai ser os capitais gregos, né? A dórica, a jônia e a coríntia, né? Você vê as características dela aí na imagem, ou seja, justamente porque é para segurar templos, ou seja, é, essa é a característica da arquitetura grega, ou seja, uma arquitetura mais simples, sempre de caráter cívico público, ou seja, dessas arquiteturas. Detalhes, você vê do capitel dórico, capitel jônico e coríntio, que são feitos em colunas, né? Você vê formas, aí ó, como seriam hoje, ou seja, construções simples, né? Que não exigem muito. Imagens, Acrópole, ou seja, é fantástico, né? Fantástico. E o teatro grego é, também vai surgir na passagem, nesse contexto do apogeu da Grécia, período clássico, né, do arcaico para o clássico, surge a partir do século VI para o século V, nesse contexto, e vai ser justamente homenagem ao deus Dionísio, o deus da festa, deus do vinho, né? Essa é a característica. Os gregos vão fazer grandes palcos de teatro para apresentação. Os gregos têm essa preocupação desses grandes palcos. Ou seja, não é à toa que você pega qualquer manual de teatro, todo mundo vai falar. Quando começa o teatro? Na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga. Hoje já sabemos que não é bem isso, né? Mas a maioria até os manuais reproduzem isso, né? O que começou na Grécia foi o teatro grego. Porque, inclusive, hoje, com pesquisas recentes, sabe que os índios na América e as populações astecas tinham formas representativas de teatro. Tem o teatro Kabu no Japão, o teatro chinês, mas o teatro grego tem esse destaque porque é um salto qualitativo, né? Pela primeira vez, as pessoas vão estar assistindo dramas de caráter humano, não mais de caráter essencialmente festivo religioso, né? Você vê grandes palcos teatrais, os gregos se especializavam, porque vão ter festivais, e você percebe isso porque chegam até nós, porque começa a existir, inclusive, campeonatos, concursos teatrais, concursos teatrais. Você vê aqui como funcionava música, o coro, ou seja, vão ter concurso teatral. Aqui. Belíssimo, né? Belíssimo.
E vai ser também famoso o uso de máscara, que vai ser tão importante que até hoje o símbolo do teatro é as máscaras, né? Porque começa. Porque vão ser exageradas e grandes. As máscaras vão ser maiores que a cabeça dos atores. Porque se você olhar o palco, cabe muita gente, né? Então a pessoa que está lá no fundo, para saber o que está sendo representado. Se é uma comédia, uma tragédia. Então por isso que as máscaras gregas vão ser máscaras grandes e com feições expressivas exageradas. Exageradas. E desses concursos que chegou, são os campeões, né? Que chegam, lógico. Foi os mais importantes. Os gregos vão ter duas formas que eles vão falar de arte: a tragédia e a comédia. Tragédia tem três grandes figuras: Ésquilo, Sófocles e Eurípides, e na comédia Aristófanes. Aristófanes. Ou seja, o grego vai pensar isso também. Boa parte que a gente sempre volta a Aristóteles. Aristóteles é o grande teórico da arte, né? Porque a arte, o Aristóteles vai falar que tem que produzir mímese e catarse. O que é mímese? Mímese é de imitação. Ou seja, o Aristóteles até fala, é natural dos homens imitarem. Então a arte é mimética, você vai imitar situações humanas. Mas não é só imitar, vai mostrar algo além. Você vai mostrar possibilidades. E ao mostrar essa possibilidade, surge a catarse, ou seja, purificar as nossas emoções, nossos sentimentos. Por isso que a gente se emociona. Ou seja, essa é a característica. Ou seja, imita situações de vida que não existem na realidade, não existe, não existe, mas imita situações, por isso que a gente se emociona e se purifica. Ou seja, por isso vai ter tanto a tragédia e a comédia. E a comédia. O, o grande vai ser o mais famoso, vai ser o Sófocles, né? O Sófocles. E na comédia, o Aristófanes, né? O Aristófanes. Qual é a concepção que ele vai falar, né? A tragédia, para os gregos antigos, é aquele que os homens têm que olhar, vai evidenciar os melhores sentimentos humanos, por isso que a gente se emociona. Não é à toa que nas tragédias, quais são as personagens principais? São heróis, reis, ou seja, para mostrar isso, né, pro grego. E na comédia é o que? Você ridicularizar as piores ações humanas. As piores, por isso que vão ser nas comédias são retratadas mais pessoas comuns. Pessoas comuns não é a representação de figuras grandes, né? Figuras grandes, né? Ou seja, você percebe isso, percebe isso. E toda peça vai ter o coro. O coro que vai ser o que nessa peça? A voz dos deuses, ou quase a voz da comunidade, ou seja, onde aparece para determinar situações, conselho, etc. Achava que o coro é isso, mas como a gente descobre isso com pesquisas recentes de história, mas você vê, no Renascimento, achava que o coro seria vozes de pessoas, né? Vozes de pessoas. Ao fazer isso, o Renascimento inventou o quê? Sem querer, a ópera. A ópera, mas o coro é a voz de Deus da comunidade, ou seja, é justamente isso. Justamente isso, assim. Então, você percebe isso. Você percebe essas características. Como eu falei, o Édipo Rei é uma das principais tragédias, né, que mostra isso, que em linhas gerais seria justamente isso, né? É, é a figura que e ele é por isso que é tipo receber figura para mostrar sentimentos humanos. E é curioso, você percebe que começa o quê? Com uma situação onde
o Laio, que é o pai dele, recebe uma maldição, que terá uma criança que vai matar o pai e desposar a mãe. Desposar a mãe. É tão forte isso que virou até coisa de psicanálise, que vai ser na figura do Sófocles, né? A síndrome de Édipo, né? Mas justamente é isso. E é curioso porque o coro, essa voz dos deuses, a voz da comunidade é tão forte que o indivíduo, nessa época, né, os indivíduos tateiam o destino, né? Porque eles não conseguem escapar do destino. O coro, quando aparece, pronuncia, e não importa as ações da personagem, ele vai se chocar com o destino. Resumindo mais ou menos isso, o Édipo Rei, que o Laio era um rei, e em situações que, como ele descobre isso, ele coloca a criança, manda uma criança para uma outra cidade, outra cidade, porque ele era rei de Tebas, né? Corinthians, mas quando menos percebe tô bem resumindo a peça, né? O Édipo cresce uma família simples, só que uma vez numa estrada tem uma discussão com o velho, brigam, ele mata. E esse velho era o Laio, ele não sabia, porque ele cresceu sem o pai. Então, vai para a cidade, no caminho, na cidade de Tebas, tem uma esfinge, que é um monstro, a esfinge, né? Uma cabeça de mulher com um corpo de leão, que e sempre fazia uma pergunta, que era a pergunta assim, ó, quem sou eu? De manhã tenho 4 patas, à tarde eu tenho 2 patas e à noite eu tenho 3 patas. Quem sou eu? Ninguém respondia, ninguém acertava. Eu fico para vocês. Aí, se vocês souberem, falam aí. Não vou falar. O Édipo acerta, ele responde e o monstro fica tão atordoado que se mata também. Como ele salva a cidade, ele se torna rei. Se torna rei. Com isso, sem menos perceber, ao se tornar rei, se casa com a viúva. Quem era a viúva? Jocasta, a mãe dele. A mãe dele. Ou seja, nesse momento, no desenrolar, o coro aparece novamente e revela, ó, aconteceu isso. Todos ficam tão loucos, ele fica tão louco, fala, não consigo olhar para ninguém. Eu falo, cara, eu matei meu pai, desposei minha mãe, o que ele faz? Ele se cega e sai andando. A segunda parte seria a redenção do Édipo. A redenção do Édipo. Ou seja, essa é a situação da, da tragédia, ou seja, esse seria o Édipo. E outra peça muito vai ser a Lisístrata, ou a greve do sexo, que já em Esparta, ou seja, já tem uma guerra, já está durando mais de 10 anos. As mulheres em protesto, se trancam e fazem greve, que essa greve que era para dar uma pausa na guerra acaba se tornando um conflito entre sexos, ou seja, é a peça do Aristófanes. Aristófanes, ou seja, também os dois livrinhos tem na nossa biblioteca, meus caros, mas hoje eu acho que é fácil encontrar na em PDF e tudo, mas pessoal, presta atenção rapidamente, porque durante muito tempo, aliás, perdão, durante tempo não, no século XX resgatam essa peça como se o Aristóteles fosse um cara ligado ao feminismo, ao movimento. Não, isso é um anacronismo histórico. É um anacronismo histórico. Porque quando você lê a Aristóteles, em nenhum momento as mulheres estão questionando a posição da mulher na sociedade grega. Ao contrário. Qual é a ridicularização que o Aristóteles faz? É a guerra. Eu lembro que eu falei que a comédia é ridicularizar as piores características dos homens? É fazer a guerra, a violência.
Esse é o momento. Claro que hoje você pode fazer uma leitura mais, inclusive fazer releituras disso, mas só para fazer esse ponto, não existe, em nenhum momento as mulheres estão questionando a posição delas, mas sim o contexto da guerra. Esse é a leitura do Aristófanes faz. Mas é justamente isso, esse é o teatro que até hoje continua nos emocionando, emocionando. Que é uma versão grega do Aristófanes, né? Outra característica que vai ter vai ser a pintura em vasos, cânforas, né? Em cânforas, que vai ter, que vão mostrar situações de guerra, saberes mitológicos, mitologia, heróis. Aqui, vasos também vai ser muito praticado. Conta histórias. Escultura grega também, ou seja, a escultura grega você vai perceber diferente das culturas das civilizações anteriores que estudamos. Os gregos sempre buscaram um ideal de beleza, proporcionalidade e equilíbrio. Lembre-se, só é possível porque tem uma sociedade escravista. O próprio Aristóteles fala, o que permitiu a filosofia foi a escravidão. Mas ele não está questionando, está aplaudindo, ó, ainda bem, né, que tem escravo. Então, e esses homens livres, que são proprietários, podem se dedicar a buscar esse ideal de beleza, proporcionalidade, equilíbrio, tudo isso. E você percebe a evolução que representa. Você pega as primeiras estátuas do período arcaico, compara no período clássico, que é o apogeu da cidade. Olha a diferença. Porque é pedra, é frágil, né? Então você tem que fazer uma estátua simples, dura, para ver. Quando você vai evoluindo, buscando esses ideais, olha só os contornos, o braço já levantado, detalhes de dedos, etc. Você vê isso. Feito de mármore, em mármore. Olha a diferença. Detalhes de veias, mãos, barba. Totalmente diferente. A famosa Vênus. E filosofia. A filosofia é uma palavra que também significa amante da sabedoria. E a própria filosofia vai ter dividida entre pré-socráticos e socráticos. Só para fazer essa divisão simples, espero que você veja, pré-socrático porque são filósofos anteriores que não estão em Atenas. Eles estão nas colônias gregas, principalmente que hoje seria na Turquia, que se preocupa como surgiu o mundo, qual é o princípio do mundo, etc. Ou seja, em Atenas, quando começa o período clássico, o apogeu, começa a se preocupar o que é a cidade, como os homens vivem, o que é ética, o que é virtude. Ou seja, tudo isso começa, por isso começa com Sócrates, que é o grande, que ele começa a questionar tudo isso. Sócrates, que vai ser condenado à morte por tomar cicuta, porque achava que estava corrompendo a virtude, a juventude, perdão, ele começa, não deixou nada escrito, tudo que sabemos dele se dá aos discípulos, com destaque Platão, mas vai ter outros, vai ter Xenofonte, etc., que escreveram, por isso sabe que Sócrates existiu. Não é só uma personagem de Platão. E o método dele é de perguntas. Ele vai questionando, questionando, para até que surgir a verdade, né? Não é à toa que ele falava, tudo que eu sei é que nada sei. Ou seja, ele não tem verdades pré-concebidas, verdades absolutas, mas tem que questionar tudo. Essa é a característica. Platão, ele vai fundar uma escola chamada Academia,
E a filosofia dele também vai ser em base de diálogos, quando ele quer falar de qualquer coisa. Beleza, justiça, bondade, tudo. Vai ser tudo a partir de diálogo. A principal personagem dos diálogos será o Sócrates. Sócrates, não é à toa que tem dois momentos. Tem a fase inicial do Platão, que todo mundo fala que são o pensamento do Sócrates mesmo, e a fase ele velho. Aí já fala, é o pensamento platônico, é o pensamento de Platão. Ou seja, essa é a característica. O Platão vai ser aquela pessoa que vai. Olha só, antes de eu te falar de ver essa frase aqui, ó. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados porque eles gostam, por aqueles que gostam. Ou seja, você vê a preocupação da cidade, do melhor governo, ou seja, não é à toa que, como eu falei na última aula, surja na Grécia Antiga, surge a palavra idiota, né? Por isso que a filosofia se destaca em Atenas, né? O idiota não é o significado que a gente tem hoje. Idiota para o grego é aquele que não se preocupa com a polis. Ou seja, você vê isso. Então, toda a filosofia deles, boa parte do Aristóteles também, é esse destino da polis. O que fazer para viver o bem comum, né? E do Platão vai ter a famosa alegoria da caverna, onde todas as pessoas que se encontram na caverna se encontram no reino da ignorância e tudo que eles vê são projeções, mas essas projeções são falsas, porque são sombras do algo real, algo verdadeiro, que está lá fora da caverna. Ele só vê as sombras dessas projeções. Até que as pessoas começam a sair, tem um espanto, a própria filosofia tem um destaque, surge esse espanto, e quando ele sai da caverna, está no reino da razão, da filosofia, da ciência. Ou seja, todo esse percurso é o percurso da razão, Platão vai chamar assim. Mas é muito curioso. Platão trabalha com dois reinos, ou seja, vai ter o reino das ideias e reino, o mundo das ideias e o mundo natural. O nosso mundo aqui é um mundo falso, representativo, porque o que é verdadeiro, o que é racional é o mundo das ideias. Ele trabalha com esse mundo da dualidade, né? São dois mundos, o mundo das ideias e o mundo natural. Ou seja, essa concepção, assim. Um dos diálogos que eu mais gosto do Platão, que é muito curioso, é do Gorgias, né? Que é o Platão, que é o Sócrates, ele faz uma pergunta: é possível ensinar a, a ética? É possível ensinar a virtude? Aí um dos discursos lá que ele pega a figura do Péricles. O Péricles foi governador de Atenas, onde foi o apogeu de Atenas. Foi o período que mais enriqueceu, conquistou tudo, tudo, tudo. Aí, por que falam isso? Porque o filho do Péricles foi um filho da puta. Corrupto, vendeu uma parte de Atenas na guerra de Esparta. Ou seja, por isso que é possível ensinar a ética, a virtude? Eles começam a ter esse debate a partir desses dois exemplos. A figura do Péricles e seu filho. Duas pessoas totalmente diferentes. E o terceiro vai ser o Aristóteles, que vai ser considerado o grande pensador universal, até o grande pensador da antiguidade, influencia até hoje, não pelos seus estudos de natureza, biologia, porque a partir de Galileu muda, né? Bastante coisa. Mas suas concepções ainda influenciam até hoje, Ele também foi aluno de Platão e vai criar também uma escola chamada Liceu,
e ele busca formas sempre de sistematizar o conhecimento, ele vai sempre fazer isso. Ou seja, é uma famosa frase dele, nós somos o que repetitivamente fazemos. Excelência não é um ato, mas um hábito. E o que eu mais gosto é que serve para a gente pensar até hoje o que é justiça, né? Justiça para Aristóteles, quando você olha uma situação, ou seja, não pode existir nem a carência, miséria, nem o excesso. Ou seja, ele vai se questionando, mas como medir carência e excesso? Ou seja, esses dois conceitos são conceitos abstratos, universais, ou tem que olhar contextos particulares? Ou seja, por isso que ele, ou seja, trazendo para cá, você acha que a maneira como vivemos determina se a nossa vida, a nossa realidade, nosso cotidiano é justo ou não? Ou seja, Aristóteles vai sempre falar, carência não é nem no momento que não existe nem excesso, nem carência. Para Aristóteles isso muda. Ele é diferente de tudo, porque para nós hoje o que é justiça? Justiça é norma, lei. Você vai lá, vê uma lei e aplica. Para Aristóteles, não. Justiça não tem nada a ver com norma, mas com situações. Você tem que olhar, por isso que ele vai falar, você sempre vai ter que olhar uma situação. Uma situação. Ou por isso que surge aí, ó, uma situação. Usar muita água no rio Amazonas ou usar muita água no deserto do Saara é justo a mesma coisa? Fica a reflexão para vocês. Fica a reflexão para vocês. E heranças gregas, vocabulário que permanece até hoje, né? Penta, poli, logia, né? Então, biologia, bio é vida, estudo da vida, antropologia, arqueologia, tudo isso é heranças do vocabulário grego. Aracnofobia, né? Aranha, fobia é medo, ou seja, tudo isso são as heranças dos gregos entre nós, ou seja, essa cultura grega, vocês percebemos que ainda a mitologia ainda encanta a gente, a concepção de democracia que surge, Olimpíadas, artes, etc., permanece ainda boa parte na civilização ocidental. Tá bom, meus caros? Encerramos por hoje e é isso, tá bom? Beijos e abraços a todos e cuidem-se. Tchau, tchau.